A legenda é composta por textos fixos e textos variáveis. Os textos fixos são aqueles que permanecem os mesmos de desenho para desenho. Portanto, os escrevemos somente uma vez na legenda. Já os textos variáveis mudam de acordo com as especificações de cada desenho. Assim, para evitar escrevê-los manualmente em cada nova folha criada, devemos configurar o preenchimento automático. Porém, antes de começar, vamos criar novos estilos de textos. No editor de estilos, expandimos os estilos de texto, clicamos sobre Texto da nota ISO e em Novo estilo. Renomeamos como 5ABNT. Em seguida, fazemos as configurações desejadas. Acompanhe. Podemos selecionar a fonte no padrão ISO CP IV50 no tamanho 5, negrito e itálico. Salvamos as alterações e criamos novos estilos a partir desse, configurando nos tamanhos 3,5, 2,5 e 1,5. Acompanhe. Feitas as configurações, podemos concluir a edição e começar a inserir os textos na legenda. Vamos começar pelos textos fixos, que não variam. Para inserir um texto, vamos até a guia Desenhar e selecionamos a ferramenta Texto. Após ativar a ferramenta, o software pede a posição na qual o texto deverá ser inserido. Selecionamos então um dos campos da legenda. Na caixa de diálogo que se abre, escrevemos e configuramos o texto desejado. Nesse caso, vamos fazer como exemplo o texto título. Ao clicarmos em OK, o texto é inserido na folha. Com o texto selecionado na guia a anotar, podemos escolher um dos novos estilos de texto. Nesse caso, escolheremos o menor deles, 1,5 mm. O nome que daremos ao campo título é variável de desenho para desenho, portanto, iremos proceder de outra maneira. No campo tipo, após escolhermos a opção entrada solicitada, o texto Mensagem para campo é inserido abaixo. É necessário também identificar o texto de acordo com o campo específico no qual está inserido. Acompanhe o processo de edição. Deve-se observar o emprego de tamanhos que se enquadrem adequadamente para cada tipo de texto da legenda. Além da opção Entrada solicitada, existem outras opções. Vejamos. Por exemplo, para o campo Folha, podemos selecionar Propriedades da folha e, em Propriedades, escolher a opção Número de folha. Após adicionarmos uma barra, escolhemos a opção Propriedades do desenho e selecionamos Número de folhas. Estes campos de texto são parâmetros que o software insere automaticamente à legenda, dispensando a necessidade de digitá-los, como acontece no caso dos campos de entrada solicitada. Contudo, ainda existem outras possibilidades de preenchimento automático. No campo Tipo, temos como primeira escolha Propriedades do modelo. Essa, como o próprio nome já diz, são as propriedades referentes ao modelo 3D da peça criado em ambiente padrão IPT. Após selecioná-la no campo de propriedades localizado à direita, podemos encontrar diversas opções, tais como projetista, título, data de criação, entre outras. Após selecionar a opção desejada, devemos clicar no ícone Adicionar parâmetro de texto. Da mesma forma que as opções anteriores, podemos editar esses textos da maneira que desejarmos. Vamos adicionar o campo projetista. Ainda podemos optar pelas propriedades do desenho. Vamos adicionar como exemplo o campo verificado por. Depois de inserir todos os campos, pode ser necessário fazermos alguns ajustes nas configurações de texto. Feito isso, temos a nossa legenda criada. Por fim, iremos selecionar todos os textos e aplicar a camada Legenda.
Agora basta encerrar o esboço e salvá-lo como um novo bloco de título. Ao selecionar a opção Inserir, a caixa de diálogo Textos solicitados é aberta. Nesta janela encontramos as entradas solicitadas. Cada uma é dividida em um campo de propriedade no qual devemos escrever os nomes. Após inserir os nomes, clicamos em OK e nossa legenda já está quase pronta. Agora falta configurarmos os campos Projetista e Revisor. O campo Projetista foi configurado como propriedade do modelo, portanto, para que ele seja preenchido automaticamente, é necessário que primeiro tenhamos a projeção de um modelo na folha. Como projetar o modelo será um assunto visto posteriormente. Contudo, tomando esta projeção como exemplo, na próxima aula iremos configurar suas propriedades.